Muito bem-vindas e bem-vindos, cabeleireiros, cabeleireiras e pessoas normais também ao episódio já número 61 do nosso podcast Cabeleireiro Chique. Eu sou Gabriel Deodato, cabeleireiro chique dos Jardins, recebendo um convidado chique de novo. E pra gente prosseguir, dá aquela moral, certo, né? Dá aquele clique aí no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra receber notificações e curte também o vídeo. E aí no decorrer do programa você vai interagindo, tá? Pra gente entender muito bem a audiência. Pode participar, se conecta com a gente, dá aí aquela chambradona nossa que vocês sabem. Bom, o convidado de hoje praticamente dispensa apresentações, né? Mas mesmo assim ele vai se apresentar. Antes eu só quero primeiro agradecer, né, o nosso apoiador aqui, Cadvel. Cadvel, muito obrigado, amo vocês. Obrigado por estar mantendo aí esse programa eu vou chamar assim, né, de um programa de educação para o cabeleireiro, trazendo, né, apoiando aí a gente trazer muito conteúdo relevante que transforma. Eu tive num evento essa semana e as pessoas, eu passo nos eventos, as pessoas vêm: Gabriel, muito obrigado pelo podcast Cabeleireiro Chique. Tem muitos comportamentos meus que vêm sendo alterados conforme eu vou assistindo o programa e eu vou subindo cada vez mais degraus. Eu tô tendo muito feedback positivo. Então, obrigado, Cadvel, por fazer parte disso aí junto comigo. Voltando aqui pro nosso convidado hoje, que é um dinossauro aí do mercado da beleza. Eu o conheci na época que eu tava começando ali, eu via sempre como o mago das noivas. É isso, né, Paulo Persil? Muito bem-vindo. Obrigado, Deodato. Pra mim é um prazer estar aqui. Eu adorei o Cabeleireiro Chique. Aí eu quis ser chique também. Lembra que eu te falei? Quero ser chique, vamos conversar. Mago das Noivas é um título bem interessante que me conduziu bem aí. Foi por acaso e acabou acontecendo. Eu falo que eu tô me sentindo o Jô Soares. Quem diria que Paulo Persil ia mandar uma mensagem pra mim falando: Gabriel, eu quero ser chique também, eu quero estar no podcast. Olha que loucura isso. Muito obrigado. Foi exatamente pelo que você falou, porque que a gente vai assistindo, vai vendo as pessoas se comunicar e aí você vai tendo vontade também de falar, né? Então, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho, e você tem uma comunicação muito boa, sou muito seu fã. Obrigado. O legal é assim, né? A gente vê pessoas que estão no começo da carreira e isso vira um objetivo pra elas, sabe? Elas falam: nossa, eu quero crescer tanto pra um dia estar no podcast Cabeleireiro Chique, né? E aí, na mesma mão que essas pessoas querem estar aqui, as pessoas que são as grandes referências dessas outras pessoas também desejam estar aqui. Que legal, muito obrigado por isso. E, Paulo, a gente, até antes de abrir, a gente já estava pescando algumas coisas aqui. Fala pra mim quem é o Paulo hoje, né? Porque eu conheço lá de algum tempo atrás, né? Em um outro momento, lá quando era o Mago das Noivas. Hoje, o que tá acontecendo aí com o Paulo Persil? A vida, a gente precisa entender a carreira. Isso é muito importante que a gente entenda, qualquer carreira, qualquer profissão, que a gente entenda que a carreira é como um degrau, é como os degraus que você vai subindo para escalar, ou seja lá o que for. A carreira, ela precisa ser igual e ela precisa ser muito pontuada. Não adianta ter um degrau alto, um degrau baixo, um degrau médio e você não ter muita conexão com isso. Se for o mesmo degrau, você até vai dando passos. Mas esse você vai ter que ir sentindo. Então, desde que comecei nessa profissão, eu percebi que se eu quisesse deixar um legado, eu precisava tomar algumas decisões, muitas vezes doloridas, de fazer algumas mudanças para me reorganizar e não deixar o meu nome desaparecer, que é a coisa de, você tem um nome, porque desde que eu escuto muito isso. Porque desde que eu tô na profissão, desde que eu me sinto um vovozinho, assim, né? Porque eu tive a sorte de, eu até explicar para todo mundo, eu tive a sorte de começar a fazer sucesso no primeiro ano de carreira. Então foi muito louco, assim, foi tudo. Eu entrei e comecei a fazer sucesso, fazer curso, fazer evento. Por isso que as pessoas me acompanham há tanto tempo. E aí eu fui transformando ao longo do tempo, eu fui mudando ao longo do tempo para, muitas vezes por necessidade, muitas vezes por causa de um problema com um sócio, muitas vezes por não gostar de um espaço, muitas vezes por não estar feliz onde eu estava, ou simplesmente, como foi a minha mudança, por perceber que eu precisava criar uma nova conexão com o mercado, porque aquela conexão já não existia mais. E há 7 anos eu não trabalho mais em salão de beleza.
Eu trabalho fazendo cursos, shows, workshops, palestras, mentorias, mas o foco do nosso trabalho hoje são os conteúdos digitais. Nós fazemos conteúdos para algumas marcas do mercado. Como a gente aprendeu muito a fazer isso, eu, graças a Deus, consegui fazer a grande virada digital na minha vida. Sou um dos poucos profissionais da antiga que conseguiu fazer isso. Nossa, isso é muito especial você falar isso, porque as pessoas, elas veem esse desafio e elas já se abstêm disso só de visualizar o desafio. E você veio de uma outra geração de que não existia, né, isso. Não. E você decidiu aprender, né? Só antes da gente entrar um pouquinho nisso, que eu acho que é muito valioso, antes da gente começar o podcast, você estava falando sobre esse momento que você decidiu, que foi há 7 anos, a não atender mais. Por que dessa decisão? Eu achei muito legal o que você falou. É que assim, eu percebi durante a pandemia que eu tomei uma decisão errada profissional. Nichar. Eu era apenas isso. Eu era o penteadista. Eu decidi fazer isso. Apesar de ter cliente que fazia tudo, mechas, tudo no meu salão, com a minha equipe, comigo, muitas vezes, eu nichei esse meu trabalho. Eu fiquei apenas penteando. Durante 20 anos, eu tive na minha bancada de 7 a 15 noivas todos os sábados. E uma média de 30 a 40 madrinhas. Chegou um momento da vida que a gente estava atendendo de 70 a 150 penteados por sábado, claro que aí já com equipe de profissionais. De repente, esse mercado começou a mudar, essas clientes começaram a questionar mais, começou a diminuir a quantidade. E não foi uma questão de mais concorrência, porque graças a Deus, eu nunca tive concorrência. Quanto mais isso concorrência... eu ia te falar, sabe? Quando você estava falando, eu estava pensando nisso, porque numa época eu era assistente do Maurício Pina, sabe quem é o Maurício Pina? Muito, amo de paixão. Era uma grande referência no mercado em noivas, mas ainda assim eu via isso que você acabou de falar. Eu não acho que você tinha uma concorrência. Ele fazia penteado noiva, mas as pessoas queriam fazer com o Magos das Noivas, era outro isso. Público. Existia eu e o mercado durante muito tempo. Eu não estou falando isso para ser metido, não. Eu entendo, eu tava lá. E isso não foi... Eu não me programei para isso. Eu não... vou projetar a minha vida. Não foi isso, foi acontecendo. Mas eu sou muito marqueteiro. Eu sou apaixonado por marketing. Ontem eu estava dando uma entrevista que se você não fosse cabeleireiro, o que você seria? Eu mandei fotógrafo. Depois eu falei, por quê? Eu amo fotografia, mas por quê? Marketing, cara, eu amo. Então eu sempre soube falar muito bem de mim. Eu te procurei. Né? Isso faz parte de mim, essa é a minha essência, o que eu gosto, eu vou atrás. Se eu quero trabalhar na Rede Globo, eu vou lá, cara, eu bato na porta e trabalhei 3 anos. Então eu tenho essa facilidade que eu acho que ajuda muito, porque não é só sobre você decidir fazer uma coisa, é sobre você entender essa coisa na sua totalidade, porque uma coisa é o mecânico, é pentear, outra coisa é tudo que tem em volta para que você fique famoso, e eu trabalhei isso com todas as minhas forças, todos os dias. Eu devo ter recebido uns 200 prêmios. Eu trabalhei 3 anos na Globo, 12 anos na Record. Eu fiz filme, novela, minissérie, umas 15 peças de teatro. Eu fiz coisas muito legais, muitas vezes ganhando pouco, ganhando nada, simplesmente fazendo, bancando do meu bolso para ir por paixão, porque eu queria crescer, eu queria fazer. Então, eu acho que isso acabou fazendo esse meu jeito, a minha parte mecânica, que é fazer o penteado, essa facilidade que a gente chama de dom para fazer, misturada a uma técnica que ao longo dos anos eu fui desenvolvendo, mas também é o meu jeito de ser. O meu jeito de ser foi que pegou esse cara, esse dom desse cara e transformou ele num cara desejo de consumo. Então chegou um momento da minha vida, eu vou te dizer uma coisa, tinha uma piada aqui em São Paulo que a gente fazia, e os assessores de casamento sabem disso. Existia uma piada, se você quiser casar em São Paulo, você tem que ter 3 coisas. Um noivo, obviamente, um horário na Persil, um horário na Brasil, que é a Igreja Nossa Senhora do Brasil de São Paulo. Você tem que ter um noivo, um horário na Brasil e tentar um horário com Persil. Isso nós contávamos como piada para noiva. Vi uma noiva fechar. Nós nunca trabalhamos com a noiva querendo fechar o pacote. Nunca existiu para mim essa eu preciso um mecanismo. Isso que a gente está vendo hoje o tempo todo. Olha, porque para você vender você precisa desenvolver 408 neurônios, 32 comprimidos, e aí você viaja 200 vezes para a Europa e você se torna um cara como eu. Mas nada, cara. Eu só fiz, eu só trabalhei. E o que eu percebi, isso desde o começo,
que o visual do meu trabalho era o que ia encantar essas mulheres. Então, em todo que eu pude, em todos os lugares, eu botava noiva. A noiva, modelo de noiva. Esse desenvolvimento diário, incansável, que acabou sendo uma trampa no final, ou seja, chegou um momento que eu percebi que eu precisava mudar de esquema, porque eu não fazia outros serviços, também não queria fazer. Não fazia outros serviços, tive que tomar outros rumos. Então eu acho que essa paixão misturada ao meu jeito de ser foi que me transformou. Eu não sei se é uma forma arrogante de falar, mas eu me considero o maior penteadista do Brasil dos últimos tempos. E não porque eu sou o melhor, não disse que eu sou o melhor. Eu falei o maior, que é bem diferente de ser o melhor. Por nome. Então, Paulo, é nesse seu lance do marketing ali que você foi trabalhando todos esses anos, ele veio de uma forma empírica a você, ou você se dedicou muito a estudar isso? Não. Era assim. só era seu. Eu nasci assim, eu sou muito Gabriela. Eu nasci assim. Eu tenho uma história de nascimento meio torta, porque eu nasci no Rio de Janeiro e me criei em Pernambuco. Eu nasci no Rio de Janeiro por acidente. Minha mãe estava lá, o meu pai foi trabalhar na construção da ponte Rio-Niterói e eu nasci. Ela me botou no colo, me levou para Pernambuco. Então eu me considero pernambucano. Eu brinco com todo mundo que eu sou cariocano. Eu me considero pernambucano. Então eu fui criado no Agreste de Pernambuco, no interior de Pernambuco. Eu não tive a educação que a gente conhece, normal. Eu estudei em grupo escolar, que para quem não sabe o que é um grupo escolar, houve uma época do governo brasileiro que eles construíam nos sítios, nas fazendas, um galpão. Do galpão tinham 2 salas. Cada sala tinha da 1ª à 4ª série juntas, a outra sala tinha da 5ª à 8ª juntas. Então você estudava numa sala onde a criança do 2ª série fala com a da 1ª série, porque a professora é a mesma, o outro está virado lá. Então foi uma educação muito, como eu diria hoje, capenga. Então não foi a educação, no meu caso, que fez com que eu desenvolvesse nada, porque eu fui educado na medida do possível. Eu fui criado numa igreja evangélica e eu brinco muito que todas as cantoras bafos saíram dos corais evangélicos e eu saí dos púlpitos evangélicos. Então, desde a infância, por ser evangélico e participar dos eventos na igreja, a gente subia no púlpito. Eu queria cantar na igreja, tinha uma voz horrorosa, ninguém deixava, eu falava. E aí todo mundo achava lindo aquela criança tão pequena falando de Deus. E aí você vai criando uma energia do eu posso falar, deixa eu falar mais, quero falar mais, deixa eu falar. E eu cresci nisso. Então, assim, eu acho muito engraçado. Eu discuto isso muito com a minha filha. Eu brinco muito com a minha filha sobre isso, porque a minha filha é educadora. E eu brinco para ela que eu me sinto meio pronto, assim. Tem muitas áreas da vida, em outras eu sou um desastre. Mas tem muitas áreas da vida que quando eu vou assistir um cara do marketing, assim, top, eu digo, caramba, como é que eu sei tudo isso? Quando eu vou assistir uma pessoa fazer... Sabe quando você vai assistir certas coisas? Você vai numa palestra de 15 milhões de dólares do cara top da venda mundial, não tem uma palavra que ele diga que eu não tenho usado aos meus 14, aos meus 18 anos, aos meus 22 anos e aos 26 anos, quando eu entrei na profissão beleza e percebi que eu tinha me apaixonado muito tarde por uma profissão que ia mudar a minha história, porque eu entrei nessa profissão muito tarde, mas eu tinha aí um histórico de vida que já vinha em busca desse palco sem saber dessa expressão, sem saber Paulo, desse marketing. Quando você vai nessa palestra de 15 mil dólares que o cara tá falando ali, não sei o que lá, e você já sabe de tudo isso, mas isso não te ajuda a meio que clarificar ali, clarear as ideias e te ajudar a transformar num método mais aplicável? Ou você acha que não? Não. Nas áreas que eu atuo na vida, eu percebi. Por que eu tô dizendo isso com segurança? Nós estamos vivendo 5 anos uma revolução digital. Há 5 anos mudou de vez. Então, há 5 anos a gente assiste vídeos, há 5 anos a gente vê pessoas. E uma coisa que me chama muito a atenção é a quantidade de pessoas que nem estão preparados para a vida e se tornam, de repente, as mentoras, as consultoras, as master disso e daquilo outro. E eu, em nenhum momento, nada disso que é feito em volta me surpreende para nada, porque eu não consigo enxergar nenhuma decisão. Porque, assim, eu acredito, Gabriel, que tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender, que é você, dentro de você. Isso parece papo de gente maluca, mas não. É assim. Primeira coisa que eu preciso respirar e pensar. Quem sou eu? Qual é a minha capacidade?
O que eu posso fazer? E aí, quando você percebe isso, que você canaliza isso, isso se torna, como você perguntou, respondendo a tua pergunta, um estudo diário. Não tem na vida uma novela que você assista, que você não assista ela pelo lado que você gosta. Não tem um filme que você não vai. Eu, por exemplo, não vejo filme de terror, particularmente eu não gosto. Mas não tem um filme que conte a história do sucesso de um astro que eu não quero assistir. Então a gente começa na vida, quando a gente gosta de algo, quando a gente tem, e a gente tem essa, porque você precisa perceber isso, para não ficar batendo palma para maluco dançar, lutando na vida sem ter retorno. Eu vou te dar um exemplo que define isso. Eu nunca seria Uber. Eu odeio dirigir, cara. Faz 10 anos que Deus me deu a honra de não precisar dirigir em São Paulo. Meu estúdio é do lado da minha casa. Eu vou no cliente, pago um táxi, qual é o problema? Eu vou, enfim. Só que se precisar, eu vou dirigir. Se não tiver o que fazer, eu vou dirigir. Só que eu vou ser daqueles Uber tão péssimo que todo mundo vai avaliar mal, que todo mundo... Eu vou ser uma pessoa amarga. Eu vou tentar. Aí sim, eu vou estudar. Aí sim eu vou precisar correr atrás, entender de mecânica, de volume, comunicação, sei lá do que, para me tornar o melhor naquilo que eu estou tentando ser. Porque eu sei o quanto eu sou péssimo no volante. Eu não bato, mas eu faço as pessoas bater. Isso é muito grave. Por isso eu parei de dirigir. Peguei o último carro, vendi, acabou a história. Ai, mas você não sente falta? Não tenho, não quero carro. E se você quiser amanhã, compro, qual o problema? Mas eu particularmente não gosto de dirigir. Imagine eu sendo Uber. Então eu acho que quando você gosta muito de uma coisa e você se dedica muito a essa coisa, é mais ou menos eu perguntar para você estar se comunicando agora, se você teve que fazer um curso com a Fátima Bernardes ou se você simplesmente é esse cara que salta essa palavra com fluidez. Não, eu acho que eu percebo você um artista, né? Você usa muito o seu dom ali. Eu precisei estudar muito. Eu precisei estudar para eu ter esse conforto de frente à câmera. Eu sofria para falar. Chegava um momento que eu bebia, mas eu falava, eu vou fazer isso. E aí eu fui, igual você falou que se você fosse o Uber, você foi se dedicar para fazer acontecer. Entendeu? Foi isso. Eu fui, me dediquei e falei, não, eu vou conseguir fazer. E aí até sair. Foi com muito esforço. Eu tenho esse esforço para muitas outras coisas, viu? Que eu nem vou para esses campos da vida. Eu tô deixando isso aí só ali naqueles campos mais fáceis. Como, sei lá, se eu fosse te falar do penteado. Cara, eu nunca estudei penteado. Eu sou autodidata, total. E aí você fala, tá, porque quando era criança você penteou o cabelo das suas irmãs, da boneca. Cara, eu nunca toquei no cabelo. Você começou com 26, eu não sabia, falou, né? Olha só, eu quando entrei, parece ridículo isso. Eu não sabia o que era um salão de beleza. Eu nunca na vida entrei num salão de beleza. Como até os 37 anos, eu nunca tenho entrado numa academia. Ô, Paulo, ali você falou de que você ia nos lugares e trabalhava de graça, e pelo amor, e pela paixão, esse é o não estudo, sei o quê. Né? Esse é o estudo. E aí você ia crescendo. Quando foi o momento que você olhou e você percebeu que você estava sendo muito bem remunerado, que você achou que estava justo ali pra você? 10 anos depois. Demorou 10 anos. Demorou 10 anos para eu entender uma coisa muito básica. Desde o primeiro dia que eu toquei no penteado, ele aconteceu na minha mão. Eu me apaixonei pela profissão, pelo penteado. E as pessoas diziam, nossa, que lindo. Nossa, que diferente. E eu dizia, nossa, que feio. Nossa, que horroroso. Tá tudo cheio de frizz esse cabelo. Ai, que coisa feia. Olha, ele tá torto. A mulher começava a andar assim, eu olhava, fazia... Ai, e o povo gritando em volta. Que lindo. E as empresas me chamando. Eu fiquei conhecido rápido, e as empresas me chamando para trabalhar, para fazer shows, eventos, essas coisas. E eu ia lá sem saber o que era show, sem saber o que era evento. Eu só tinha essa cara de pau, de subir e fazer, tudo bem. Mas eu não sabia a parte mecânica, a parte objetiva disso, de venda. Eu subia e fazia. E as pessoas, nossa, que lindo, e aplaudindo. E a primeira coisa que eu olhava no meu trabalho, eu só conseguia ver defeito. Eu não sei se é bom ou ruim, mas fez com que eu buscasse a minha perfeição. Não é a sua, não é a vossa, não, a minha. Isso pode ser só um parênteses aqui, eu acho que ele pode ser visto de duas perspectivas, né? Você só vê defeito nas suas coisas. Uma perspectiva é você olhar, só ver defeito e se sentir uma pessoa frustrada. Outra perspectiva é você olhar, só ver defeito e sentir uma pessoa inconformada e querer solucionar aquilo, né? Era isso. Eu simplesmente queria ser o melhor. O tempo todo. Desde o dia que eu me apaixonei pelo penteado, eu lembro, olha que coisa curiosa, eu acho que eu nunca nem falei disso. Quando eu entrei nessa profissão,
como eu fui sempre muito apaixonado pelo marketing, eu não sabia nem o que era marketing direito. Depois é que eu descobri que eu era apaixonado por isso, eu sempre fui muito estrategista para conseguir as coisas. E eu lembro que quando eu entrei nessa profissão, eu não conhecia zero do mercado. Eu não sabia o que era salão de beleza. E eu perguntei para os cabeleireiros da época quem são os cabeleireiros famosos. E na época era Vanderlei Nunes, Mauro Freire, Celso Camura, final do Richard Mitterrand, do Beca. Então tinha uma galera ali que eram os caras que estavam explodindo no mercado naquele momento. E falaram vários nomes. E eu lembro perfeitamente que eu perguntei para as pessoas, e eu não fiz essa pergunta só uma vez. O que essas pessoas fazem? Olha, o Marco Antônio de Biagi faz capa de revista. O Vanderlei Nunes, querido, ele faz todas as globais, ele é exclusivo da Globo. Ele corta o cabelo das artistas, corta cabelo. Capa de revista, faz modelo. Fulano faz o quê? Olha, o fulano é o cara do alongamento. E o fulano, cara, não existia ninguém do penteado. Ninguém. Aí você deu a oportunidade. Ninguém falava do penteado. Eu falei, cara, eu vou fazer penteado. Eu quero ser famoso como essas pessoas. Eu não posso. Como é que eu podia competir com o Marco Antônio de Biagi na época offline das revistas, onde capa de revista reinava e o cara era o top da revista nova, que era o sonho de consumo de qualquer cabeleireiro fazer aquela capa. O que eu fiz? Todas as capas de revista de noiva. Eu tenho mais de 250 capas de revista de noivas. Eu ia nas bancas de revista, se tivesse 10 revistas de noiva, eu tinha feito 8 capas. Então, é um processo de busca por aquilo que você quer, de autocompreensão, mas também misturado a muita responsabilidade, que é esse medo, que eu te falei. Será que tá bom? E eu nunca me conformei. Um prêmio nunca me chamou a atenção. Nada, recebi todos. Prêmio não me convence, aplauso não me convence. O que me convence é a minha consciência própria sobre aquilo que eu estou apresentando. Se eu encontrar uma perfeição naquilo, querido, você pode dizer o que você quiser. Tem que ficar bom pra você, pra vamos mim. dizer. Pra você. Pra mim. Não é o quanto estão pagando, quanto estão olhando. Não. Você olhar e você ter orgulho. Eu preciso, vamos imaginar duas situações. Uhum. Se eu fosse um aluno meu, que eu sou um educador, eu queria aprender. Então, para mim, não importa o que você acha, eu preciso te ensinar da melhor forma possível. E se eu fosse uma noiva, eu costumo brincar que eu digo que o sucesso do meu trabalho veio porque eu penteio mulheres para seus homens. Eu nunca penteei mulheres para as mulheres. Eu quero que o cara olhe para a esposa dele no altar e diga para ela: você está a mulher mais linda do mundo. E se ele for um pouco safadinho, uma palavra mais picante, que isso faz uma mulher se sentir muito linda, muito maravilhosa. E não que a amiga dela diga que ela tá linda, enquanto o noivo chega para ela e diga: mas amor, nossa, você é linda sempre, né? Ele tá dizendo que ela não tá linda. O cara namorou uma mulher 10 anos, viu ela linda em várias situações. Você que acha que ele quer ver ela transformada no dia do casamento? Eu não nasci para fazer ninguém engraçado. Eu nasci para enfeitar pessoas. Então esse é o foco do meu trabalho. Se fala muito em visagismo, e eu brinco com os meus alunos que o visagismo me vê também impregnado dentro de mim. Porque eu não consigo ver uma testa que eu não cubra, eu não consigo ver uma orelha que eu não cubra, eu não consigo ver um pescoço que eu não equilibro, eu não consigo ver um cabelo que eu não tiro o melhor proveito dele para enfeitar. Isso e aí era vem tudo seu. E é meu natural. E aí vem a última coisa que me ajuda muito. Eu usaria? Se a resposta for não, eu arranco na hora. Bom, e arranco ousado, sem né? a cliente querer, hein? É. Muitas vezes eu desmontei a cliente dizendo não e eu desmontei. Porque você não tinha orgulho daquilo. Porque eu sei que ela ia ficar feia. Eu sei que não ia ser legal. Eu sei que para aquele momento... Não é que o meu penteado tá feio. Calma, não é isso. Porque até fica feio às vezes. Não é que o meu penteado tá feio. Não é isso. É que aquele serviço, naquele momento, não deveria ter sido feito. Eu sei quando uma mulher... E aí quando você tira e coloca de novo? Ela ama. Ela ama? Ama, porque aí ela entende. Então você entende. Aí ela entende que tava cabecinha, porque tem o inverso, né? Vou te dar um exemplo. Quantas vezes na vida eu tô penteando uma mulher e esqueço de perguntar a pessoa que vai te acompanhar. Eu falo sempre dessa forma, porque eu trabalho com casamentos e sempre tem a noiva, a madrinha tem o padrinho. As pessoas estão sempre se conectando entre casais, sejam namorados ou não, ou só companheiros para aquele momento. E uma coisa que sempre me chamou a atenção foi quando você vê um casal, um homem e uma mulher entrando numa igreja na situação que for, numa recepção na situação que for, e essa mulher tá com o cabelo tão alto que passa esse cara. Independente de quem é essa pessoa, essa imagem não vai ficar legal.
Então, às vezes, quantas vezes eu tô lá fazendo o penteadão da minha vida, porque eu sou bem perua, eu sou bem penteada, se deixar eu viajo na maionese. E aí eu pergunto pra mulher, quem vai te acompanhar? Meu irmão. Qual a altura dele? 1,98 m. O quê? Cabelão. Não, vamos pro cabelão. E eu começo a convencer. Cresça, aumente, abuse, ouse. Ah, é o meu irmão, eu já conheço o irmão, sei lá, é o meu, mais ou menos alto. E aí você percebe que essas pessoas estão mais ou menos da mesma altura. Eu jamais faria um cabelão. Mas não importa. Eu tive vários clientes que disseram, não me importa, eu quero saber, mas não é sobre você se importar, é sobre uma conexão e você não olhar no álbum daqui a 10 anos e achar engraçado, porque a gente acha a gente engraçado, 10 anos depois. Eu faço noivas para olharem os álbuns daqui a 20 anos e amarem o que estão vendo, que as suas filhas abram esse álbum e não digam, mamãe, você foi ridícula no seu casamento, ou que a mãe diga, posso ajudar na sua festa? E ela dizer, pode, mamãe, você sempre foi linda. Eu faço mulheres para isso. Que legal. E isso você demorou pra ter esse resultado, né? Tipo, de você olhar, né? Porque como que você ia saber disso se você só sabe isso 10 anos depois? Lembra que eu te falei? Eu achava meu trabalho ruim. Foi o processo de não aceitação do meu trabalho. Porque assim, eu não tinha coragem de dizer pra uma mulher, você tá feia. Eu não tinha essa coragem, até porque até hoje eu não digo feia no sentido, não tá legal isso aí, vamos mudar. Eu não tinha, eu achava que eu ia machucar, então eu deixava ela sair muitas vezes com uma aparência estranha, eu achando estranho, não é que tá feio o trabalho, é que para aquela pessoa, porque eu não tinha coragem. Então muitas vezes eu olhava depois no álbum da família, eu não achava legal, da noiva, e eu pensava, por que eu não falei na hora? Por que eu não refiz? Como, por exemplo, perguntar para uma pessoa como que ela vai botar o vestido e o vestido entra por cima. Aí você faz uma cliente linda, maravilhosa, não se preocupa com isso, ela vai para casa, põe o vestido, você olha um álbum, é outro cabelo. E aí você fala, meu Deus, em que momento que eu errei aqui? Não imaginando que mesmo sendo um cabelo preso, você podia suspender ela, colocar e soltar depois. Então tantos detalhes, né? Ô Paulo, você estava falando lá que depois de 10 anos você começou a se sentir bem remunerado. Você consegue entender claramente o que você fez para mudar isso? Volume. No meu caso foi volume de trabalho, porque o que aconteceu? Eu quando entrei nessa... Porque assim, gente, calma, viu? Noiva não dá dinheiro não. Pense você que esse negócio de ficar rico com noiva nunca. Eu não ganhei dinheiro com noiva. Apesar dos números, 15 noivas no sábado, 50 penteados no sábado. Racha isso com uma equipe de 10, paga todas as causas trabalhistas se elas Você existirem. não era um penteadista que era caríssimo, não? Não, nunca fui. Não tinha aqueles penteadistas que era 20 mil reais? É hoje. Ah, é hoje. Hoje eu cobro caro. Antes não. Entendeu? É hoje, não era. O negócio Dia da Noiva, ele tem... Sempre existiu as noivas que faziam em casa, né, que hoje é moda, mas sempre existiu. Só que essas noivas, não existia um mercado que dava valor a isso. Eu acho que quem acendeu esse mercado no Brasil foi o Júnior Mendes. O maquiador. Ele não era aceso. A gente fazia, mas não era tão quantificado, não existia um valor agregado aí realmente definido pelo mercado. Então eu trabalhava no salão, decisão minha também. Eu adorava salão. Eu sou de muvuca, de muita gente, de outra coisa. Não que eu não esteja feliz fazendo o que eu faço hoje, foi um momento diferente. Então, quando eu comecei no salão a trabalhar e aí a entender, por exemplo, que a minha noiva poderia fazer mechas, independente de quem era o cabeleireiro dela, eu não tinha essa consciência, então toda vez que eu ia fechar um pacote de noiva, a gente fechava mechas, fechava outros tipos de serviço. Isso foi fazendo com que realmente a minha agenda tomasse um outro valor, porque o negócio Dia da Noiva é muito simples, você fazer uma conta. A noiva paga, vou falar valores básicos pra gente, né? A noiva paga R$1.000 para o salão de beleza e acha que pagou para o cabeleireiro e acha que pagou para o maquiador, mas foi para o salão de beleza. O salão de beleza vai pagar desse valor o valor de toda a sua equipe, inclusive o cabeleireiro e o maquiador. No meu caso, eu sou só cabeleireiro, então era só do cabelo. Eu lembro quando eu conversei com a Sônia de Biagi do MG há muitos anos atrás, na minha primeira estadia no salão dela, eu falei, Sônia, o sonho da minha vida é cobrar R$250 um penteado de noiva.
Nossa, era o sonho, cara. A gente cobrava 100, 120. Então, não dava dinheiro. Para eu ganhar dinheiro, eu tive que me reorganizar, compreender a bancada de um cabeleireiro e fazer aquilo funcionar. Vender muito shampoo, por exemplo. Eu sempre fui muito vendedor. Então, eu tive que fazer muitas coisas. Mas o que me deu dinheiro mesmo foram as marcas de cosméticos. A partir do momento, porque eu tive um processo de 10 anos que eu não sabia cobrar. Então, uma empresa como a Cadvel chegava para mim e dizia: Paulo, trabalhei algumas vezes para a Cadvel. Paulo, quanto você cobra para fazer um mega show na Ré Brasil? Cara, o sonho da minha vida era fazer um mega show da Ré Brasil. Eu não dou de graça. Não... E eu lembro que eu sempre perguntava. Eu que saía das reuniões, eu falava para as pessoas que iam comigo: e pagam? Porque eu já achava aquilo tão incrível. Eu sou muito de fazer, né? Eu não sabia que pagava por aquilo. Então, durante 10 anos, eu trabalhei para as empresas por spray, por produto. E elas davam, não é que eu pedia, não. Dava porque queria, porque eu não sabia. Ou por cachês de R$100, R$300, R$400. Aí eu fui crescendo, aí eu fui aprendendo, aí eu fui contratado pelas marcas que elas já determinaram o valor que ia me pagar. Eu lembro que a primeira marca que eu trabalhei contratada mesmo foi a Italian Hairtech. E quando eles me chamaram para conversar, que eles falaram: nós queremos te pagar R$5.000 por mês para você ser exclusivo. Cara, eu achei aquilo muito fofo, muito incrível, assim. Cara, a empresa vai me dar produto, eu vou viajar, e olha que alegria de fazer o trabalho. Eu olho hoje para esse passado e digo: eu queria ser esse cara fofinho ainda. E foi muito legal, porque essa alma livre, sabe, que fez eu não ser ganancioso, eu não bater em cima das marcas e achar que eu era o cara, porque eu fazia todas as capas da revista Caras Noivas, porque eu fazia todos os editoriais, porque o meu nome bombava. Não é por causa disso. Mas quando o próprio mercado foi me organizando, eu fui sendo contratado pelas marcas, sendo contratado para fazer campanhas publicitárias, trabalhando com as atrizes e elas me levando e numa tacada 10 pau por uma campanha, 15 pau. Antigamente se ganhava muito dinheiro com campanha publicitária. Aí eu vi dinheiro. Aí, 10 anos depois, eu entendi o quanto uma profissão pode fazer por uma pessoa. E hoje você se considera bom de negócio? Muito, muito melhor. Tanto que te chamei. A gente fica maduro, a gente fica mais maduro. Eu sou mais objetivo. Vou dar um exemplo, uma brincadeira que eu faço sempre com a minha equipe: eu não aceito reunião quase de ninguém, porque reunião não leva a nada, cara. Ninguém se reúne contigo para fechar um negócio. Quem quer fechar te contrata. Então não me vem com esse papinho: vamos marcar uma reunião aqui na minha empresa. Eu digo: não, vamos fazer uma reunião online, cara. Falar, a gente fala num vídeo, qual o problema? Isso eu fazia antes. Eu perdia metade do meu tempo em reunião. Eu era tão fofo que eu ia em qualquer reunião, assim. Por exemplo, hoje eu não perco tempo. Não é que eu nunca me preocupei com o que falavam de mim. Isso sempre foi uma coisa minha. Eu sou daquela política do famoso. Falei muito, inclusive. De qualquer forma, mas falem de mim. Eu preciso que você fale de mim. Mas eu tinha uma preocupação muito maior com o mercado. Como, por exemplo, eu imaginava, quando eu fechei o meu salão: se eu não tiver 15 noivas na porta, vão achar que eu estou falido. Hoje em dia eu não tenho esse pensamento, até porque eu não quero noiva, não é isso não, mas eu não quero saber onde estão, o que estão achando de mim. E essa liberdade você só consegue quando você amadurece. Eu tenho uma coisa muito importante que eu fiz, que ajudou muito no meu trabalho: eu nunca posto nada real. Eu tô com você aqui, eu não tô postando agora, mas você vai ver eu te postando daqui a pouco, e muito. Eu transformo isso depois. Como assim você não posta nada real? Nada na hora. Não, nada Nada real, não, nada na hora. Eu não posto nada na hora. Vamos lá, eu dou aula de comportamento digital para profissionais da beleza, que é muito legal. Não, eu queria já entrar nesse tema, porque olha isso, além de você ter entrado pro digital, que já é um mega desafio para uma pessoa que veio de outra geração, você dá aula de digital? Sim, dou. Conte-me mais. Eu dou aula porque é assim, ó. Quando começou o digital, qual era o meu desespero? O meu desespero era imaginar que tudo que eu como eu tenho que mostrar para as pessoas, que tudo que eu visto eu tenho que mostrar para as pessoas. E, cara, eu tenho uma vida legal, eu trabalho viajando, eu vivo de hotel em hotel. Então, fotos e vídeos maravilhosos é o que eu mais faço ao longo da minha vida. Então, ok, eu tenho uma vida legal, eu poderia mostrar essa vida. Não é nem esse caso. Porém, eu não tenho paciência de mostrar essa vida. Eu não gosto, eu não quero, eu não preciso fazer isso. E aí, de 2000... eu vou do final para o começo. Em 2018, eu tinha 32 mil seguidores na minha conta no Instagram.
Eu não entendia o que era o Instagram, eu não entendia. A nossa geração teve muita dificuldade de compreender o digital. Eu não conseguia entender. Eu lembro do Facebook, que era a Fazendinha. Eu nunca conseguia entender porque que as minhas manicures tinham fazenda no Instagram. Elas passavam o dia dando leite para vaca. Comidinha pra galinha da Fazendinha. E eu ficava chocado com aquilo. Instagram não, desculpa, Facebook. Existiam as Fazendinhas do Facebook. Foi a minha primeira imersão no universo digital foram as Fazendinhas do Facebook. Aquilo me irritava profundamente. Até que veio Real, não estou nem falando do Orkut e tal, até que veio Real e agora vem esse Facebook que a gente ama. Veio depois o Instagram. Quando entrou o Instagram, eu entendi menos ainda, mas eu já gostei, porque era uma coisa de foto. E aí eu postava meus gatos, o meu certificado. Aí eu ganhava um prêmio foda, eu ia lá e postava o meu prêmio. Ninguém curtia. Ninguém quer saber do que você está ganhando, quer saber do que você tem para dar. Ninguém curte se você for premiado, ninguém curte se você... Não, as pessoas querem curtir se você ensinar a fazer uma escova, do meu caso, que sou educador. E tudo que eu fiz durante esse processo, até 2018, eu não tive audiência. Não aconteceu, a minha conta não acontecia. Eu tinha 30, 40, 50 curtidas e muitas vezes eu tinha que apagar um post porque ele não tinha nem 10. Eu tinha vergonha. E eu olhava vocês vindo, acontecendo, e eu nada. Até que, em 2018, um dia, eu acordei com 29 mil seguidores. Eu tinha 31, caiu para 29. Eu perdi 2 mil seguidores numa noite, porque disse que naquele dia o Instagram fez uma limpa, não sei em que, e caiu um monte de... Eu nunca comprei seguidores, nunca nada disso. Mas naquele momento, naquela semana, eu tive uma perca de seguidores e não tinha. Até que um dia eu coloquei sem querer no meu Instagram um vídeo fazendo uma escova. Sabe quando você faz uma escova e você puxa a escova no cabo? Uhum. Só isso, era só o vídeo final de uma assistente minha puxando a escova no cabo. Subi no palco, postei o vídeo, subi no palco e eu estava no momento de tentar entender isso. Subi no palco, quando eu desci, o vídeo tinha 6 mil visualizações. Coisa essa que se eu contasse o ano inteiro do meu Instagram não tinha dado 6 mil visualizações. Cara, na hora veio. Vê só, o que as pessoas esperam de você? O que você é. O que você é? Você é o quê? Cabeleireiro. Você é especialista, sei lá, em loiros bafônicos. Se você quiser mostrar, você vai ter que mostrar o seu loiro. O que eu mostrava? Meu gato, minha mãe, festa de família, premiação. Não! Quando eu mostrei o meu trabalho, aí imediatamente já mudou isso tudo. Aí... é o que eu te falei, quando você gosta de uma coisa, você resolve focar. E, bicho, eu vou te falar, se eu resolver focar, deu ruim. Vai ter que acontecer. Eu comecei a focar. E aí eu comecei a produzir o meu material. Você fala, poxa, pra você é fácil, tem dinheiro, contrata modelo? Não, cara, você produz diariamente. Se você filmar e fotografar tudo que você faz, qualquer pessoa tá cortando uma franja, filmou, filma antes, filma depois, filma cortando, filma em câmera lenta, sem ser em câmera lenta. Aprenda a fazer uma edição básica e você vai ter coisas incríveis. E aí vem agora a história. Aprendendo a fazer o Instagram, as redes sociais, me disseram que eu teria que todos os dias postar a vida real, meu mundo. Cara, isso me deixava muito mal. Isso foi o que travou a minha vida, a minha rede. Eu não conseguia, eu não me sentia bem. Eu fazia errado e não queria fazer. Eu não me sentia confortável. É como eu digo, você quer fazer sucesso com dancinha na internet? Segure a onda, porque você vai ter que dançar por uns 30 anos. Você quer fazer sucesso contando piada como o Tiro Lipa faz? Então corra, porque o cara é bom. Agora, se você quer ser sucesso como cabeleireiro, você vai ter que tomar algumas decisões para ser contínuo. E eu tive que aprender isso. E aí eu produzo todo esse material, começo a postar, começo a engajar, e com esse engajamento, com tudo que a gente cresceu, as empresas começaram a me contratar para fazer conteúdos digitais. Então, na verdade, foi... Você não... te contrataram para fazer conteúdos digitais. O que virou a minha curiosidade virou negócio. Hoje, 50% do meu faturamento vem das minhas redes sociais e do que eu produzo de conteúdos digitais para as marcas em formas das mais variadas que você possa imaginar. Então, assim... O pulo digital, ele foi uma necessidade do Paulo Persil não desaparecer do mercado. Eu teria desaparecido do mercado se eu não tivesse, em 2018, tarde demais,
dado um estalo e mudado completamente a minha consciência sobre o digital. E o que me ajudou isso? Eu passei a não precisar, presta atenção, ninguém precisa contar a vida não é vida real, real do momento. Você não precisa se matar para de atender a sua cliente porque tem que fazer um post, senão o mundo vai acabar, não. Todos os dias eu posto. Eu tenho hoje nas minhas redes, no meu Instagram, eu tô com mais de 600 mil seguidores. No meu Facebook, mais de 600 na minha página de curtir. Nós estamos hoje mesmo, no meu Instagram, se eu abrir aqui, nós estamos com 10 milhões de views. O meu Insta, o meu Face deve estar com 30, 40 milhões. Hoje a gente vai de 20. O Facebook também vai. Muito. Então, isso aí foi, acho que a pergunta que eu fiz lá no começo, né? Que você veio respondendo aí agora, que se você não tivesse reinventado ali, você estaria fadado ao fracasso. Eu em 2018 já estava fracassado. Já estaria. Então você se reinventou. E isso é o que acontece de forma regular com o cabeleireiro, né? O cabeleireiro, tem uma frase que o Ari fala que... Conhece o Ari? Sim, muito. Que o Ari fala que eu acho muito boa, que é a maioria dos cabeleireiros, eles chegam no fim exatamente igual no começo. Sem nada, porque eles vêm de uma necessidade e ele tem a carreira dele, no final, nada. Porque vai até o auge e depois cai. Não se mantém. São pouquíssimos que eles conseguem levar a qualidade de vida que teve no auge pro final, né? E você ali, nesse momento, você entendeu o seu momento de virar, né? Eu senti literalmente em 2018 que o meu nome estava caindo. Da mesma forma que você não aceitou. Que era o momento de eu parar com o salão de beleza e passar a atender o externo, né? A decisão de parar do salão de beleza foi: a minha noiva no salão de beleza não queria pagar mais do que 3 mil reais pelo dia da noiva completo. Uma maneira de falar, para falar números. A minha noiva externa paga 7 mil só pelo cabelo. O que você faz? Faço uma noiva e ganho 7 mil. E não uma que vai pagar 3 mil reais no cabelo, no final fica 500 reais para mim. Então foi uma decisão de mudança de estratégia para essa evolução, né? Só que aí você tem que ter muito cuidado, porque com o passar do tempo, em qualquer profissão, eu acho que a profissão ela tem um pico, né? Você chega num ponto... Quantos cortes você faz por dia? 50, mas você não vai fazer 200, cara. E se você fizer 50 cortes por dia, quando você tem 30 anos, quando você tiver 60, você vai conseguir fazer 20, que é natural. É muito difícil você envelhecer com a mesma velocidade física que você tem na juventude. De paciência mesmo. Vai fazer 20 até 20 já acho que é muito, né? Uma outra coisa que acontece muito com os cabeleireiros é que, e eles esquecem muito disso, é que tanto nós quanto nossas clientes envelhecem. Então, o maior desafio, isso eu aprendi com a rede social, tá? Eu aprendi bem com a rede social. Já agia um pouco assim, porque eu sou um pouco isso, como eu te falei, eu sou muito marqueteiro, mas a rede social me mostrou muito isso. A rede social me mostrou que ninguém te conhece. Tudo que te conhecer é pouco. Quanto mais as pessoas... É pouco. Você sempre vai chegar numa situação que alguém não te conhece. Né? É o tempo todo isso. Então você precisa diariamente se fazer conhecido, diariamente por alguma coisa. Sabe quem usa muito essas armas? Essas aspirantes a famosa que todos os dias tem uma fofoca incrível sobre elas. E de alguma forma a gente pode odiar, a gente pode achar feio, achar chato, mas diariamente a gente entra nas grandes páginas de fofoca e lê alguma coisa sobre essa pessoa. Eu não quero exatamente isso para minha vida, no sentido busca do barulho da confusão, mas profissionalmente eu quero. E eu tive muitos barulhos profissionais ao longo da minha carreira, exatamente para me manter. E isso é, como disse o Ari, o maior desafio do profissional, porque assim... Existem duas formas de você ser falido, eu acho. Uma é financeiramente e outra é psicologicamente, é não ser realizado. E isso eu acho que é tão grave quanto a outra forma. É você ganhar dinheiro, porque você, veja, eu uma vez ouvi uma coisa de uma pessoa que eu achei bem próprio, assim, cabeleireiro é peão com salário de médico. Ou seja, nós rodamos o dia, cara, servindo pessoas. Eu quantas vezes durante 20 anos comi marmitinha sentado num canto para comer rápido. Então, só que olha quanto eu ganhava. Cara, os meus maquiadores levavam para casa 15 mil por quinzena, 20 mil por quinzena. Eu tô falando isso de 10 anos atrás, bicho.
Se você for atrás desses meninos, graças a Deus, a maioria deles evoluíram, são os grandes nomes de mercado, inclusive os que eram pequenos se tornaram gigantes no mercado, mas tem muita gente que trabalhou comigo que nós tivemos que dar comida anos depois, que durante a pandemia não tinham o que comer, cara. E você imaginar que eu assinei o cheque desse cara de 20 pau numa quinzena. Então... e aí você fala, tá, mas nossa, é muito, mas isso pode acontecer naturalmente, mesmo que o profissional não faça nada, dele entrar sem ganhar nada, andar a vida inteira, ganhar, a partir do momento dar um pico reto e depois entrar em decadência por qualquer motivo que a gente possa imaginar. Se você nessa subida não se projetar para guardar, você vai ter problema de qualquer forma. Porque a profissão vai acabar. Nem eu, nem ninguém consegue atender a vida inteira a mesma quantidade de clientes. A gente finge que atende, a gente finge que está arrasando, a gente finge que tem a mesma força e a mesma energia, mas a gente não tem, até porque a gente não tem nem paciência. Então a gente se torna mais caro, mais exclusivo, mais coisa essa que você não conseguia lá atrás, mas tem que estar baseado numa segurança financeira muito boa, porque se você der algumas rodadas e não der certo, como mudar de salão e não dar certo, coisas que a pessoa estava 20 anos... Ou seja, tem tanta coisa que pode não dar certo, você tem que estar calçado em alguma coisa. E uma coisa que eu acho muito importante, e eu acho que é o profissional do futuro. Se você me perguntasse isso há 20 anos atrás, eu te falei, o meu grande erro foi segmentar o meu trabalho. Né? Já foi um erro. Se você me perguntasse isso há 20 anos atrás, eu não ia te dizer isso. Mas respondendo hoje, na minha opinião, o maior desafio do profissional do futuro é ser um profissional total look. Sabe, um profissional que simplesmente arruma pessoas, que faz sobrancelha, que faz corte, coloração, que faz tudo, que precisa... Eu acho que o profissional do futuro, para ganhar dinheiro, ele precisa ser realmente muito mais do que eu fui, do que a minha geração foi, sabe? Eu acho que eu senti falta de não fazer outros serviços para ainda dar outros pulos. A minha sorte é que, como eu te falei, o marketing, a paixão pelo marketing me levou à minha agência de conteúdos digitais e isso deu uma salvada no meu ego, assim, sabe? E não é só para cabeleireiro, é só para cabeleireiro que você oferece esse treinamento? É que nós temos... O nosso trabalho ele é muito divulgado para cabeleireiro. Então, quem acaba nos procurando é cabeleireiro. E o que a gente tem feito muito é atender os salões de beleza, as empresas mesmo. Muito mais do que os cabeleireiros. Porque eu vou te contar uma coisa muito curiosa. Os cabeleireiros sozinhos, na sua maioria, não estudam. Não, aí você fala, mas estudam, não, curso na internet, não fazem, cara. Não fazem. Eu vendo curso, eu tenho curso online. Eu dou o nosso curso, eu faço isso há muitos anos. A educação eu entendo, eu vejo o que acontece com ela. Às vezes a pessoa pega um curso online, ela assiste em 20, faz uma maratona. Aí compra o teu curso, peguei o certificado, porque manda na privado, né? Olha, perdi o certificado, ai, tão feliz, amei o curso, ai, fiz o curso todinho, olha, em 2 dias eu fiz o teu curso. Cara, ninguém faz um curso meu em 2 dias. O meu curso é pra você assistir 8 milhões de vezes, repetir 1 bilhão de vezes, até você se tornar um pouco daquilo que você quer ser. Por que eu sou bom no penteado? Porque eu nasci bom lá atrás quando eu tentei fazer o meu primeiro rabo de cavalo? Não, porque eu fiz 3.000 rabos de cavalo até fazer um rabo de cavalo em 2 segundos. Foi de tanto repetir. Por que se ganha uma medalha nas Olimpíadas? Porque naquele momento você foi o melhor. É só isso. E por que essa pessoa chegou a ser o melhor? Porque ela passou a vida inteira treinando. Ninguém ganha medalha do nada. Você passa uma vida inteira treinando e naquele milésimo de segundo você conseguiu ser o melhor. Eu tento ter exatamente esse comportamento comigo. E as pessoas acabam não se cuidando. Então, se eu pudesse dar um conselho profissional do futuro, é estude mesmo. Aqui, isso que eu disse no começo, aqui conversando contigo, sou autodidata, porque eu sei. Isso é uma outra história. Quando eu falo sobre isso, eu falo que eu não estudei o penteado. Surpreendi comigo mesmo, mas eu li dezenas, centenas de livros, eu li histórias e coisas, porque eu só fiz até a 8ª série, eu não pude estudar, eu não tive a oportunidade de estudar, mas isso não me dá o direito de ser um cara hoje com 56 anos bem sucedido e não ter cultura.
e não ter educação e subir no palco e falar um português errado, por exemplo. Não que a gente não fale algumas palavras erradas, mas que ter pelo menos um dia a dia aí bem tranquilo. Eu não tive a oportunidade de estudar na escola, mas eu me dei a oportunidade de estudar na vida e aprender. Não é comprar um curso online e maratonar, é comprar um curso online e treinar cada aula incansavelmente até desenvolver um método próprio. Não, adorei isso. Quando você falou a primeira vez ali, eu até fiquei com uma ressalva ali, né? Quando você falou, você falou que você é todo autodidata, né? E aí agora você colocou de outra forma. Eu falei, meu Deus, essa audiência vai pensar que não precisa mais estudar. Que é assim só, não, eu tenho o dom e não vou estudar só o que eu não sei fazer. Mas o que você sabe fazer é muito importante você se dedicar para se tornar ainda cada vez melhor, né? Repetição, não tem jeito. Porque assim, eu poderia na minha época ter simplesmente... Eu peguei uma época que não existia revista, preciso que as pessoas saibam disso. Essa comunicação que você tem com redes sociais, que você abre, tem 3 milhões de cortes, 3 milhões de penteado, 3 milhões de colorações e maquiagens e unha, tudo que você procura, não existia, cara. As revistas que existiam de penteado quando eu entrei, não existia. Não existia. A Cabelos de Companhia não existia, a revista Eu não existia. Tudo que o povo conhece aí de revista não existia. A revista Cabelos de Companhia deve ter a mesma idade que eu tenho profissional. A maioria das marcas de cosméticos tem a mesma idade que eu tenho. Tudo isso, esse boom que aconteceu todo, foi nesse tempo. Mas quando eu digo sobre não estudar, é no sentido de, se eu sei pentear e eu gosto de pentear, o que eu vou fazer? Passar o meu dia penteando. Então o que eu fazia? Eu passava o dia penteando a manicure, a amiga da manicure. Que aí se você é muito bom e você tem coisa, você vai se tornar excepcional, né? Nossa, eu só queria... O meu grande desafio quando eu comecei era deixar um cabelo em pé. Eu lembro perfeitamente, porque uma vez eu vi um grande profissional das antigas, Arnaldo de Souza, que era da época da Dona Andina de Campinas, que foram os grandes astros do passado, e um dia eu entrei na profissão, na semana seguinte eu vi esse cara desfiando um cabelo e deixando ele em pé. Eu falei, cara, eu preciso deixar um cabelo em pé. Então o meu grande desafio era deixar o cabelo em pé, que é desfiar a mecha inteira até ela ficar paradinha em pé, que é você fazer uma arte com o cabelo, que o cabelo do dia a dia é uma coisa, né, fazer. E aí, o que eu fui fazer? Cara, treinar. Eu lembro que não tinha mulher que sentasse na minha frente que eu não desfiasse o cabelo dela. Arrumei tanta confusão na minha vida. Muito legal isso, né? Você falar assim, o que você não sabe, você se dedica, né? Mas o que você sabe, o que você tem o dom, você se dedica muito mais, né? Muito mais. Muito mais, né? Que às vezes a pessoa pode pensar que é o contrário, né? E eu lembro quando eu era assistente do Maurício Pina, que eu falei, eu via, ele penteava muito, muito cabelo todos os dias, de sábado lá eu via, já cheguei a ver ter 12, 19, 20 noivas num sábado, e aí, consequência disso, é mais uma porrada de madrinhas, e eu ficava enrolando bob. É doido isso, né? Eu enrolava um monte de bob, colocava naquele secador e eu nunca consegui fazer um penteado. Eu lembro que um dia eu tentei fazer uma banana, né? Tinha os nomes da banana, chignon, né? Eu falei, vou tentar fazer uma banana. Tentei, fez lá, chamei o Maurício, eu falei, dá uma olhada, você acha? Ele falou assim, totalmente antiestético. Ele não deu nenhuma dica pra melhorar, nem nada. Ele só falou simplesmente isso. Eu lembro até hoje. Eu falei, nossa, que horror. Eu nunca mais vou fazer um penteado. Fechou a porta. Eu não fazia. Porque primeiro, era uma coisa que eu não gostava e eu não levava jeito. Né? Eu poderia ficar me matando pra tentar fazer uma coisa razoável. Ou me dedicar no que eu gosto muito. Eu gosto muito de cortar cabelo. Então eu estudo muito cortar cabelo. E eu tenho mais facilidade pra isso e mais prazer nisso, né? Então é a coisa que eu me dedico muito mais. Uma coisa que aí é uma opinião meio pessoal, não sei se até você concorda com isso. Eu acho que o penteado é a única área da nossa profissão que não precisa ter regras. O penteado, ele é qualquer coisa. O que você fizer é um penteado. Não, pode ser um penteado feio, né? É um penteado bonito. Não, vamos não imaginar que ele é feio. Vamos imaginar só como estrutura mesmo. O penteado é uma forma diferente de fazer o cabelo de todo dia. Basicamente é isso. Diferente da mecha. Cara, se você não estudar mesmo tabela de cores, se você não for bom, entender o que é uma descoloração, altura de tom, pigmentação, isso é estudar. Não tem outro. Porque eu não estudei, eu não queria fazer. Eu fiz mecanicamente o que precisou. Corte. Você falou do corte, me faz. Cara, se você não entender de ângulo, se você não entender de volume, se você não entender... Você tá frito. Você tá frito. Aí do penteado. Vamos pensar aqui com muita frieza. Tá ruim? Puxa pra trás, prende e põe uma flor. É um penteado. Flor é ótimo, né? Põe uma flor, é um penteado. Não tá muito legal o cabelo?
passa um creme na mão, um óleo, ajusta, põe um acessório do lado, puxa o cabelo aqui do lado, pega um babyliss, trava só na ponta, é um penteado. Não, é muito engraçado você falando assim, parece que é muito simples. Eu lembro que a hora que eu pegava um grampo, ele não entrava, não ia pra lugar nenhum, o cabelo espetava, e aí você passava a pomadinha e colava aqui, a hora que você tirava, ele arrepiava tudo na mão. Né? Pra mim não era simples assim, não. Então, aí eu passei a minha vida inteira estudando, eu sozinho me estudando, porque os meus alunos, quando chegam exatamente com essas dúvidas, eu tirei elas assim. Porque tudo que você está falando tem um mecanismo, um método para isso não acontecer. Vira um método, né? É isso aí. Mas era isso, também eu experimentei pouco, né? Não foi uma coisa que eu me dediquei, mas eu não tive. Mas eu acho não penteado fácil. Imagina que seja fácil pra você. Igual é cortar cabelo pra mim, é fácil. Porque eu acho que eu sou um artista plástico, assim, do penteado, sabe? Então me dá a liberdade poética de simplesmente fazer. Outra coisa incrível do penteado que eu acho, porque é o que eu te falei, você tem que fazer uma coisa que você gosta. E até hoje você gosta de pentear? Demais, eu vivo isso diariamente. Eu estava fazendo um curso ontem, dando o tempo todo isso. O que eu amo do penteado, que o corte não te dá. O que eu amo do penteado, que a mecha não te dá. A possibilidade de desfazer em 2 segundos. Não gostei, problema seu. Pá, o que você quer? Quero isso. E eu que penteio em 3 minutos, 2 e 1. E se eu demorar muito, 5? Eu via o Maurício fazendo, era assim mesmo. Eu ficava lá horas fazendo, enrolando bob, não sei o que, chegava na bancadeira, era 2 minutos. Não gostou, desmanchava e fazia de novo. Se eu tava tentando fazer o penteado e não gostou, desmanchava, nossa, nunca mais que ele ia voltar pro lugar aquilo, porque virava uma desgranhença, virava uma bagunça. Então, imagina se isso fosse um corte. A pessoa não volta mais. A pessoa chorando na sua frente que não gostou Espera do cabelo. crescer. Imagina se fosse uma mecha que você acha que você arrasou e quantas vezes isso você acontece, volta pro lavatório, e a pessoa pinta e vai horas. Ficou claro demais. Meu coração, na hora, eu tenho... Eu me sinto muito mal. Do penteado nunca me deu isso. Então o que eu acho legal, eu tô querendo tirar o medo de todo mundo, tá bom? Do penteado, abre a chavinha do penteado que é fácil, destrava essa chave aí que não é muito difícil não. O que eu gosto do penteado é isso, é porque o penteado ele pode ser feito e desfeito com muita maestria, com treino, tudo isso. Você tem curso presencial de penteado, mas online? Tem? Nós temos tudo, nós temos presencial, nós temos 2 formatos de curso presencial. Eu preciso mandar os meus meninos, eu não penteio, mas eu preciso ter alguém na equipe que penteia. Eu não tenho ninguém na minha equipe que penteia. Então, você falou uma coisa ótima que vai me ajudar até a fazer uma propaganda nova que nós estamos fazendo. Quero saber. Que é agora de 3 meses para cá, que eu não tinha tempo antes por causa do formato da nossa agenda, que era da formação para equipes. Que é fechar os grupos. Eu tenho esse espaço. Eu aconselho muito, a gente vai. Ontem nós fomos num salão de beleza fazer isso. 2 dias, mas eu aconselho mais os profissionais mandarem os seus profissionais para o meu canto, porque no nosso canto as pessoas recebem melhor. Quando você vai para o salão de beleza, existe a possibilidade de alguém da equipe ainda ter uma certa dificuldade de aprendizado por ser disperso, por ser muito engraçado, muito brincalhão, tá no seu lugar cômodo e não pegar. Então a gente pega a tua equipe e treina ela por 1, 2 ou 3 dias e te entrega ela pronta. Adorei. É muito, muito, muito legal. E nós pegamos a equipe. Se você me disser, Paulo, eu tenho uma pessoa que não sabe nada, eu te garanto que ela chega penteando. Te garanto. Aí você vai dizer, que penteado? Aquele que eu te falei. Pentear é uma forma de fazer. Agora, o quanto essa pessoa vai evoluir depende do esforço dela. Depende dela. Mas o método de penteados express que nós desenvolvemos, ele é um facilitador de processos para profissionais da beleza que querem uma bancada lucrativa sem frescura. Porque frescura no penteado... eu não sei fazer. Ó, o marqueteiro, adorei. Penteado adorei. eu sei. Adorei. Perseu, acho que a gente entregou aqui o que a gente se propôs. Você tem mais algum recado que você quer dar para nossa audiência antes da gente finalizar? Eu quero primeiro te agradecer por me receber e voltar a dizer que eu me convidei. Muito bom. Eu achei muito legal. Eu tenho visto as coisas que você tem feito e acho muito legal. Eu amo comunicação. Eu amo ouvir pessoas falar. Eu amo ouvir teus entrevistados dando suas coisas, suas histórias de vida. Então eu acho isso muito legal. Parabéns. Espero que você continue e que aconteça coisas bem legais e que venha pessoa sentar aqui com você bem legal. Então, muito obrigado. E você
que quer se tornar um profissional de sucesso, não importa em que área, não importa o que você quer fazer, só existe uma forma de você conseguir, existem várias, né? Você pode nascer rico, ser herdeiro, qualquer coisa desse tipo. Mas se você precisa lutar e conquistar as suas coisas, só existe uma forma de você conseguir, que é fazendo. 1 milhão de vezes. Eu não sou bom porque nasci bom. Eu sou bom porque me tornei bom. Eu me aperfeiçoei ao longo da vida, não me conformei com a imperfeição. Eu nunca busquei a imperfeição do outro, eu busquei a minha, porque se eu achar que não tá legal, não tá legal. Não adianta ninguém achar. Você tem que encontrar o seu caminho, o seu universo. E se eu pudesse dar um conselho de algo que para você se pareça muito fácil, isso se chama dom. Mesmo quem tem o dom tem que ter a técnica. Aí você vai ter que estudar muito para se tornar o melhor. Média 7, o mundo tá assim, ó. Sejam 10. Olha, adorei. Antes da gente começar aqui, eu tava conversando com o pessoal do estúdio aqui, com o Bruno e o pessoal aqui do estúdio, muito legal. Eu perguntei pra eles, aqui é uma escola de música, né? Aí eu perguntei pra eles, qualquer pessoa aprende, né? Eu posso aprender a tocar um instrumento? Aí eles, sim. Eu falei, quantas vezes na semana tem que tocar? Eu falei, se eu vier uma vez na semana ou 2 é o suficiente? Ele falou, não, você tem que tocar todos os dias. Uhum. Eu falei, ué, mas se eu vier não aprende? Aí ele falou assim, se você vier uma vez na semana, 2 vezes, você pode até aprender a tocar, mas não vai tocar bem. Né, eu falei, igual, é a mesma coisa que eu pegar uma tesoura e der pra uma manicure e cortar um cabelo. Ela vai conseguir cortar o cabelo, é só ela abrir e fechar a tesoura, claro, que ela corta o cabelo. Agora, cortar bem precisa estilizar, depende todos os dias, né? Precisa fazer isso todos os dias por muito tempo. Eu achei perfeita aí a sua finalização. E muito obrigado por estar aqui, por dar o seu tempo, por dividir o seu conhecimento com a nossa audiência. Foi incrível. Como que eles te encontram nas redes sociais? Paulo Persil. Paulo Persil, só no Instagram lá, e Facebook, e aí lá tem link pra curso, tem tudo. Tem tudo, tudo. Amei. E vocês me encontram no @g_deodato ou no cabeleireiro.chique, onde tá os cortes. Estamos no Spotify, YouTube, tem o Corta Bonito também no Instagram. Enfim, amo vocês, cabeleireiros. Beijo. Obrigado, querido. Ai, eu que agradeço. Foi muito bom estar com você.